vai arranhando e dá para entender. Não é tão diferente, né? Outra coisa que eu gostei do texto complementar de hoje é que ele é muito mais objetivo, sabe? Eu É tive o a impressão de Rogério. que. O Rogério é muito preciso. Pois é, eu tive a impressão de que ele chegou num ponto assim muito mais rápido. E aí ficou claro, sabe? E eu tinha Uhum. muitas dúvidas antes. O texto teórico, o cara ele é filósofo, então a preocupação dele é em pegar todos os argumentos de todos os autores do passado, contrastar as ideias, mostrar, desenvolver, mostrar para as pessoas como é que aquela pessoa pensa, como é que é o argumento daquele cara. Então ele não está preocupado em desenvolver uma ideia dele fixa do começo até o fim. Ele até tem algumas ideias dele lá, mas é um texto muito mais amplo. Por isso mesmo que eu passei, porque ele pega vários autores, né? Mas aí ele não dá uma direção fixa assim muito. Ele está discutindo a ideia de constitucionalismo e democracia através do pensamento dos autores. E o Rogério e o Cláudio não, eles têm um lugar que eles vão chegar, que é a pesquisa empírica. Então ele desenvolve todo o argumento para fundamentar a pesquisa. Então é melhor de entender mesmo. É mais simples nesse ponto, né? Coisa teórica é mais difícil mesmo. A dificuldade de uma pesquisa empírica está na pesquisa, não no texto. Fazer a pesquisa é que dá trabalho para burro. Esse trabalho deles levou uns 3 anos para ficar pronto. Mais ou menos. 2, 3 anos para ficar pronta essa pesquisa deles. Eles começaram olhando para as emendas constitucionais, depois eles voltaram e foram analisar a Constituição de 88. E aí, depois disso, eles fizeram uma pesquisa comparada, eu que fiz a pesquisa, inclusive, utilizando a metodologia que eles criaram, com constituições comparadas que eu dei no semestre passado na aula de metodologia, falando sobre, comparando a Constituição brasileira com as constituições do mundo, com 10 constituições do mundo. A mexicana, a indiana, a colombiana, não, colombiana não, a venezuelana, a argentina, a americana, a alemã, a portuguesa, a espanhola, acho que foram só essas. Que eu fiz uma análise comparada usando o mesmo método deles. Oi, João. Oi, Sâmia. Oi, professor, boa tarde. Boa tarde. E aí, lê o texto, João? Não, professor, fiquei devendo essa hoje. Ai, ai, ai. Vamos. Hoje vai ser uma aula mais curtinha, eu tô meio zoado com a medicação que eu tomo. Eu até falei no começo, então vamos começar logo. Deixa eu abrir aqui o texto deles para a gente acompanhar. Eu vou começar com o texto complementar, porque o texto complementar é que tem a teoria mais envolvido. O outro tem a pesquisa com as constituições brasileiras. Se vocês se lembram do semestre passado, eu apresentei essa pesquisa para vocês porque era metodologia, a aula, eu conheço muito bem ela, né? Então, esse texto de 2006 é o texto seminal deles, é o que realmente botou a coisa no radar. O Cláudio, ou não, gente, esse aqui eu repeti, será? Sim. Eu repeti, droga. É o texto do Cláudio, não é o texto do Cláudio do Rogério. Mas assim, é sobre a mesma pesquisa. E aí foi bom para a pequena que não tinha entendido muito o espanhol, porque mostra a pesquisa, e eu aposto que a maioria de vocês não chegou a ler. Então, também funciona muito bem esse texto, porque ele mostra a teoria. Aliás, esse texto é só teórico também. O outro de 2006 deles é que tem a pesquisa sobre a Constituição brasileira. Mas, enfim. Aí eu vi que tava muito semelhante. Eu já li esse texto. Aí eu É fui o mesmo. voltar lá, aí tava na aula lá embaixo. Tá. Lembrei de Eu já me tinha lido esse texto. confundi. Eles têm um texto juntos, que é o que apresentou a pesquisa, a metodologia da pesquisa, né? Mas ele está no texto de hoje também, no principal, essa metodologia. É um pedaço de um livro. Eu não tenho esse livro em casa, eu peguei da internet. E aí tem umas partes que estão quebradas. A Heloísa é muito famosa, essa aqui no fundo. Ela é professora da FGV, ela é da Conectas, Conectas Direitos Humanos. Então é uma figurinha bem interessante. Ela sempre está em jornal da entrevista. Então é um livro bem legal. O Carlos Ari é um cara da PUC, professor de direito público, direito administrativo, também é conhecidinho no direito.
Ele que fez assessorou o Congresso Nacional na elaboração de várias reformas na administração pública, na privatização das telefônicas, tudo. Carlos aí. Deixa eu baixar o texto, porque daí eu consigo rotacionar ele. Tá torto. Mas tu leu o obrigatório? Eu vi os dois. Brena, o que você achou? Eu achei bacana. Mesmo esse texto que tu colocou repetido, ele mesmo assim ele casa com o obrigatório. E tem uma coisa muito legal que eu achei na teoria dele, de que ele fala assim, que constituições não são obrigatórias. Assim, elas estão ali, mas elas podem até não serem os mecanismos ou as ferramentas adequadas para aquela sociedade. Quando ele fala que constituições mais curtas tendem a ter vidas mais curtas e constituições maiores tendem a ter vidas mais longas, ele explica muito, muito nessa parte também. Tem um trabalho que eu ainda estou na dúvida se eu vou passar para vocês ou não. É um livro que é uma pesquisa gigantesca de 3 americanos que fizeram um levantamento com todas as constituições do mundo. Todas. E aí eles criaram algumas variáveis para testar, e a conclusão que eles chegam é muito essa que o Cláudio teve aí também intuitivamente, de que constituições muito curtas, elas são problemáticas, porque elas não se adaptam com facilidade aos tempos. E o exemplo que eles dão de uma má constituição é a americana. E é engraçado que eles falam que é a exceção americana, que a maioria das constituições curtas ao longo do tempo, elas duraram pouco. A americana, ele fala que como é que é a palavra que ele usa? Tem um ditado, como é que é? Não, ele compara essas constituições com aquela pessoa que fuma e bebe e mesmo assim vive até os 90 anos. Porque a maioria das pessoas que fuma e bebe muito vai ter uma vida mais curta. Mas tem sempre aquela exceção, tem sempre uma tia velha aí que vocês conhecem, assim, que a mulher parece que é imortal, ela fuma e bebe direto e continua viva com 100 anos. Aí eles comparam com a americana, eles falam que a Constituição americana ela teve uma vida longa, mas ela não é a regra, e que é um problema. E eles também afirmam no texto que constituições muito difíceis de serem emendadas transferem essa capacidade de emendamento de maneira informal para o judiciário, porque é o judiciário que vai atualizar através das interpretações judiciais. Só que o judiciário é, por natureza, um poder conservador, ele não tende os juízes não gostam de se meter muito em política. Né? Tem um ou outro, tipo o Moro, que é mais doido, mais aloprado, mas isso aí é muito controlado nas instâncias superiores, porque os juízes são nomeados para o Supremo e para o STJ, então o sistema político, de alguma maneira, dá uma segurada neles. Mas mesmo que não fosse assim, a maioria dos juízes, eles são conservadores. O judiciário é um poder mais conservador, de modo geral, é um poder mais elitista, né? São pessoas, na sua grande maioria, na sua composição, são gente de elite, de famílias ricas, né? Que tem um viés conservador do mundo. O Tocqueville até fala que é um pessoal meio esquisito, né? Eles botam peruca, andam com a abotoadura chique, eles têm que estar todo... tem uma cara aristocrática, o Tocqueville fala, é o corpo aristocrático dentro da democracia. Então, eles são conservadores. Então, essa atualização não é uma atualização necessariamente que ocorre com a frequência que deveria. Inclusive, muitas vezes, eles são conservadores das mudanças que são feitas. Nos Estados Unidos, tem um histórico do Supremo americano, do Judiciário americano como um todo, na primeira metade do século XX, de frear e impedir as mudanças progressistas do Estado americano, porque o mundo todo passou por um período de aumento do papel do Estado na economia, a regulação da jornada de trabalho, regulação do trabalho, direitos sociais, de modo geral. Então, o Estado aumentou seu papel. Né? No século XIX, era o liberalismo clássico, o Estado não fazia nada. Pra vocês terem uma ideia, na Inglaterra, são famosas as histórias de quando não tinha polícia. Não existia polícia metropolitana na cidade de Londres, porque eles entendiam que isso era uma coisa que devia ser deixada para o mundo privado, as pessoas que pagassem segurança, entendeu? Agora, você imagina o que é uma cidade sem polícia. Não tinha nenhuma polícia, zero polícia. Era bem complicado. E também não tinha bombeiros. Se você quisesse que apagasse um incêndio na sua casa, você tinha que pagar para uma seguradora. E aí a seguradora tinha lá um corpo de bombeiros que era privado,
Se tinha um incêndio, ela chegava, se ela visse que tinha o selo da seguradora lá, e até hoje algumas casas mais antigas da cidade de Londres têm esse selo, que é um negócio de ferro. Eles apagavam o incêndio, senão eles deixavam o incêndio comer. Então, esse liberalismo clássico era um negócio meio doido. Então, quando nos Estados Unidos começou a aumentar o papel do Estado na economia, por várias coisas, o exemplo que a gente vê sempre são dos contratos de trabalho. Começaram, por exemplo, a proibir o trabalho de crianças, em fornos de padaria. Tem uma lei específica em Nova York, numa época, que proíbe o trabalho de menores de 12 anos em forno de padaria. E aí os donos de padaria entraram no judiciário. O judiciário disse que era inconstitucional essas leis que regulavam o mercado de trabalho. E isso só foi mudado na década de 30, quando o Theodore Roosevelt foi reeleito com uma margem altíssima de votos. E aí ele botou uma lei para ser aprovada no Congresso americano, mandando aumentar o número de juízes. Ele falou, o Supremo não deixa eu aprovar minhas leis para regular o mercado de trabalho, e se eu botar mais uns 3 juízes aí na Suprema Corte, será que vocês mudam de ideia? Aí os juízes mudaram a decisão deles, o entendimento do Supremo, para evitar essa entrada de outros juízes. Nos Estados Unidos, para você mexer na Suprema Corte, basta lei, não precisa ser uma emenda constitucional. No Brasil tem que ser por emenda. Nossa Constituição regula bastante os procedimentos, né, no nível mais alto, aí, as relações entre os poderes e tudo. A Constituição americana não. Deixou tudo isso em branco, né? E justamente por isso que rola essa ameaça de tempos em tempos. Agora eles têm comentado muito isso de novo lá, que talvez os democratas tenham que tentar aumentar o número de juízes na corte, porque a corte está muito republicana. Tem só, acho que 3 juízes dos 9 que são indicados por democratas, os outros foram todos indicados por republicanos. Isso traz problemas e tal. Então o judiciário não é um poder muito reformista, ele é conservador por natureza. E o Elkins mostra isso, né, nessa discussão, de quando uma Constituição é muito enxuta e muito difícil de emendar, a mudança ocorre pelo judiciário em algumas situações, por interpretação. Ele até fala, né, que algumas vezes, assim, quando ela é muito difícil, muito rígida, ela basicamente se autolimita. Então, antes criar uma nova daqui, porque não tem mais as duas difíceis. O Cláudio que fala isso, não sei se nesse texto ou em outro, e o Elkins também, que constituições muito difíceis de emendar, elas não têm uma vida longa, porque é isso que você está falando, troca a Constituição, né? Faz uma revolução, faz uma Assembleia Nacional Constituinte, alguma coisa do tipo, e joga a Constituição fora porque ela não é boa, porque ela não está se atualizando. Então é esse o caso. Essa pesquisa do Cláudio e do Rogério, só para quem não assistiu o semestre passado, essa disciplina, ela foi inspirada pelo fato de que a nossa Constituição muda muito. A gente tem uma Constituição, eu já falei essa piadinha para vocês, eu acho, no semestre passado, vou falar de novo. Tem uma piada que é francesa, mas que o Marco Aurélio já falou sobre a nossa Constituição brasileira, o Marco Aurélio, ministro supremo. Diz que certo dia, um estudante de direito chegou numa livraria para comprar uma Constituição. Ele disse, eu queria comprar uma Constituição do Brasil. O dono da livraria olhou para ele e disse, meu senhor, perdão, mas não trabalhamos com revistas e periódicos aqui não, tá? Porque toda semana tem uma emenda diferente, então toda semana ela muda. É um negócio meio perigoso, assustador. Como vocês viram, né, Constituições são feitas para durar e para tratar de coisas gerais, importantes, mas que tem um alto nível de consenso, portanto não se espera que elas mudem muito ao longo do tempo. Se a gente olha para a Constituição brasileira, em termos comparados, ela tem uma taxa de emendamento altíssima. Eu já fiz os cálculos disso aí, ela é comparativamente muito emendada. A Constituição americana é o outro extremo, tá? Não precisa ser que nem a americana. A americana tem 29 emendas só, e as 11 primeiras foram passadas de uma vez só. Então, na prática, ela foi emendada 18 vezes. Porque as 11 primeiras são o que eles chamam de Bill of Rights, né? Que é um pacotão de emenda, onde vieram os direitos individuais fundamentais que não estão na Constituição original americana. Enfim, esse é o caso deles. O nosso, eu que pesquiso Constituição, eu não sei de cabeça quantas emendas tem agora, né? Vamos olhar para a gente ver. Quantas emendas está? Acho que está em 101, 102, 103 emendas, por aí.
em 30 anos. A gente tem Constituição de 85, ela tem mais ou menos 30 anos e já está com 100 e tantas emendas. A Constituição americana tem mais de 200 anos, quase 300 anos, eu acho, e está com, mais de 250 anos, mais ou menos. E ela está com 18 emendas só. Então, a comparação é brutal. Em relação a outros países, também, a Constituição da Alemanha tem 2 emendas só, se não me engano, desde 49. A Constituição da Índia tem uma taxa de emendamento bem alta também. Ela está com por volta de 100 emendas, mas ela tem 60 anos. Né? O Brasil tem quase o dobro de taxa de emendamento da Constituição da Índia. A Constituição da Índia também é muito emendada. Não tem nenhuma que eu vi, assim, das que eu pesquisei, que tenha essa taxa de emendamento. Deve ter constituições que já foram mais emendadas que a brasileira. Mas, assim, não é fácil de achar. E a maioria dessas que são muito emendadas acabam caindo. Porque o fato dela estar mudando muito é um mau sinal. Né? Mas o que o Cláudio e o Rogério descobriram é que no caso da nossa Constituição, ela muda muito, mas ela não muda em aspectos fundamentais. Ela não muda, né, no que eles chamam de polity, na pesquisa deles, ou seja, em matéria constitucional. Ela muda muito, mas o que ela muda são coisas que eles identificam como policy, ou seja, políticas públicas, que não eram para estar lá, mas estão, porque colocaram na Constituinte de 88, a gente vai ver por quê, provavelmente na próxima aula, com o meu texto, por que a nossa Constituição é tão grande, tão detalhista, e que para aprovar qualquer agenda de governo que um político é eleito para fazer, seja de direita ou seja de esquerda, ele precisa necessariamente mexer na Constituição. E para fazer isso, ele precisa de apoio no Congresso, que é um Congresso particularmente grande e fragmentado, como vocês vão estudar em aula de política brasileira. Nosso país tem um número efetivo de partidos enorme, não é para ter tudo isso de partido. As pessoas nem identificam qual é o plano de cada um partido. A maioria dos partidos a gente não tem eles não têm identidade. Em outros países, as pessoas votam no partido, não votam no político tanto. Votam no político também, mas foco é no partido. E os partidos são claramente identificáveis com seus programas de governo. No Brasil, a gente não tem isso. Isso enfraquece a democracia, enfraquece o sistema representativo. E para você conseguir maioria no Congresso Nacional para aprovar qualquer coisa, é um esforço hercúleo aqui no Brasil, é muito difícil. Na literatura de ciência política da primeira metade da década de 90, cogitava-se que a nossa democracia não ia dar certo, que ia voltar a ser uma ditadura, justamente porque não se via como governar nesse país, com tanto partido, né, com 2 casas legislativas, com presidencialismo, que é um sistema de governo que dificulta a aprovação de coisas. O parlamentarismo não. O parlamentarismo você aprova as coisas mais fáceis justamente porque o líder do governo é líder no Congresso também, automaticamente. Ele é eleito entre os deputados. No presidencialismo não. O presidencialismo naquele sistema do Madison, que a gente viu do federalista, de propósito separa o executivo do legislativo para dificultar as coisas mesmo. É um freio a mudança. Portanto, é mais um ponto de veto no sistema político. E a nossa Constituição é uma Constituição enorme, detalhada, está tudo lá. Então, o que você precisa fazer não basta a maioria simples. Você precisa da maioria qualificada da Constituição, que é 3/5 nas 2 casas em 2 votações. Que é muito mais difícil também porque os mecanismos de interferência que o Executivo tem no Legislativo em matéria de lei ordinária, ele não tem em matéria de emenda constitucional. Ele não pode vetar a emenda constitucional, por exemplo. Então, se o Congresso muda alguma coisa, depois ele não tem controle sobre aquilo, então ele não tem poder de barganha no final do processo de emendamento. Diferente da lei. A lei ordinária, a lei complementar, volta para a sanção do presidente. E se o presidente não gosta de alguma coisa, ele passa a canetona dele lá. Além disso, ele não tem pedido de urgência, uma série de mecanismos que quem estuda presidencialismo de coalizão mostra que o presidente não tem essa capacidade de interferir no Congresso em matéria de emenda. Em matéria de lei, ele tem. Né, através do colégio de líderes, através de uma série de mecanismos institucionais mesmo. Né? Essencialmente, o poder poder de agenda, que eles chamam. Né? No caso das emendas constitucionais, não. Ele não tem esse poder. Ele só tem poder de introduzir a emenda. Depois que ela vai para a negociação, ela sai do controle dele. Ele tem controle porque ele é líder da coalizão. Se você tem um presidente que organizou uma coalizão no Congresso, como o atual, que está super aliado com o Centrão, eles estão mais ou menos afinados, né? Porque o Centrão você nunca compra, o Centrão você só aluga. Então, eles podem mudar de lado de uma hora para outra. Mas ele tem uma base. A Dilma não tinha, né, na segunda metade do segundo governo dela.
Já o Lula e o Fernando Henrique tinham uma base no Congresso bem, bem forte. Então, você tem controle da agenda porque você é o chefe da coalizão. Né? Na negociação política de troca de cargos e verbas, você consegue manter essa coalizão em linha. Mas é algo caro, é algo que tem um custo, tá? Porque deputado não vota de feliz, não. Ele vota contigo porque ele quer alguma coisa em troca. E aí, o processo de aprovação da emenda, como a gente vai ver possivelmente na próxima aula, ou na próxima, ou nas duas próximas, talvez eu fale disso em 2 aulas, o processo de aprovação da emenda faz com que saia o pinheirinho de Natal lá do Palácio do Planalto. Quando ele passa pela Câmara e pelo Senado, aí os partidos e os deputados vão colocando cada um seu penduricalho. E a emenda vai crescendo de tamanho, ao ponto de a gente ter emendas que são enormes. Nesse texto do Cláudio e do Rogério não tem esse dado das emendas constitucionais, mas a gente sabe que a gente tem muita emenda, e mais do que isso, a gente tem emendas grandes, são emendas que mexem em muita coisa. Né? E não todas, tem emenda pequenininha, tem emenda que só muda uma coisa, mas tem muita emenda que é enorme. Não sei se isso está no texto de hoje, porque, enfim, eu não lembro de cabeça o que está em qual texto, e eu já li esses textos umas 20 vezes, então eles se misturam na minha cabeça um pouco, mas tem esse dado, tá? Eu sei que o de hoje tem as constituições brasileiras, que é o que me interessa, então vamos dar uma olhadinha nos dados. Para falar da metodologia um pouco, antes da gente começar a ver os dados, faltou algumas páginas no texto principal, eu falei para vocês na aula passada, porque quem escaneou, não foi eu que escaneei, esqueceu de botar, mas é só o comecinho, o que nos interessa são os dados estão no texto. Mas só para falar da metodologia, ela trabalha muito, está no texto do Cláudio, tá melhor explicada, o texto só dele, ela trabalha com essa ideia de que constituições são consensuais. Existem alguns direitos que podem estar lá que não são consensuais, são direitos controversos, ele chama, mas esses são ultra controversos. Esses, se não tiverem na Constituição, as elites políticas não topam jogar o jogo democrático. Porque o custo e o medo da mudança daquilo é muito grande. Então, são direitos como a função social da propriedade, a propriedade privada, direitos materiais, que eles chamam na metodologia deles, mas que preocupados com a redistribuição de recursos na sociedade. Mas, assim, num nível muito geral, não pode entrar no específico. Se entrar no específico, vira política pública. Por exemplo, uma coisa é você dizer que todos terão acesso à saúde. Outra coisa é você dizer que o SUS receberá 25% da receita do governo estadual no orçamento. Uma coisa é você dizer que todos têm direito à aposentadoria. Outra coisa é você dizer que a aposentadoria será feita de acordo com o cálculo. Hoje em dia é um cálculo tão complicado que eu que sou advogado não entendo de previdenciário muito bem. Eu não sei te dizer. Antigamente era a idade fixa, era assim, anos. Mas você não pode deixar um negócio específico desse na Constituição, porque isso vai mudar. Mesmo que o mesmo governo permaneça no poder, se você muda a expectativa de vida da população, você vai mexer no cálculo atuarial, que entra na matemática do sistema contributivo da Previdência. Porque Previdência é assim, né? Se você não contribui, você não tem depois. Então, se você põe isso na Constituição, qualquer governo que for governar vai precisar mexer lá. Esse é o argumento principal deles. Né? E aí eles criam essa metodologia para identificar o que são direitos efetivamente constitucionais, dentro da concepção deles, que é baseada nessa teoria, né, da história das constituições, e baseada também um pouco na ideia do funcionamento do sistema político. Você tem 2 lados da teoria deles. Você tem, de um lado, um aspecto que é mais ético, moral, normativo, que é o que deveria ter numa Constituição, de acordo com quem estuda constituições ao longo da história, né, desde os federalistas até hoje. E do outro lado, você tem um aspecto mais explicativo, de causa e efeito, que é isso do funcionamento do sistema político. Né? E aí, a partir dessa discussão, eles saem com a ideia de que existem 4 tipos de direitos que podem ter numa Constituição, que espera-se que apareçam nas Constituições, que são o conceito fundamental de Estado e nação. Então, são regras bem assim, se o Estado é republicano, se é uma monarquia, se é federativo, se é unitário, coisas muito básicas. Né? Quem são os cidadãos? Ou pessoas que são nascidas de brasileiro também, né? O que no direito a gente chama de ius sanguinis e ius solis. E o direito à cidadania ele vem ou de você ter nascido no país, ou de você ser filho natural daquele país. Pode ser os dois. No Brasil, se não me engano, são os dois. Né? Mas na Itália, por exemplo, é só o ius sanguinis.
Nos Estados Unidos é uma briga isso, porque os caras botaram na Constituição que se você nascer lá, você é americano, e os republicanos enlouquecem com isso, porque se o cara pulou a fronteira e o bebê nasceu, é americano. Então ele tem direitos e tudo, né? E eles não gostam do pessoal que vem de fora, os republicanos. Então, você tem Estado e nação. Aí o segundo conceito que classifica uma Constituição, que eles criaram, é a ideia de direitos individuais fundamentais, que você já vem estudando, viram, que é essencial ao jogo democrático. O Cláudio tem até aquele quadro dele, que eu mostrei para vocês na aula passada, que mostra direito à liberdade de expressão, de organização, de religião, de pensamento, de participação política. São direitos sem os quais não se tem democracia. Você pode até ter eleições, mas se as pessoas não podem se reunir, discutir o que quiserem, participar da vida política, né, formar partidos, formar associações livremente, a democracia não vai funcionar, né? Se a mídia e a imprensa ela está restrita a só uma elite, um grupo de pessoas, então você não tem essa circulação de informação que permite que as pessoas formulem suas preferências e se organizem politicamente. Então, esse é o segundo, direitos individuais fundamentais. O terceiro são o que ele chama de regras do jogo, né, que envolvem a interação entre as instâncias políticas decisórias no nível mais alto. Qual sistema eleitoral a gente vai usar? Se é o proporcional ou se é o majoritário? Isso faz uma diferença enorme no jogo político. Você pode ter democracia. Agora, como essa democracia vai se operacionalizar? Isso pode estar na Constituição, porque é isso que vai distribuir poder na sociedade. Então, se você tem um sistema pluripartidário, né, ou bicameral, ou unicameral, como é que se elege o presidente do Senado, como é que se elege o presidente da Câmara, qual a capacidade que o presidente da República tem de interferir no legislativo, se ele tem poder de medida provisória ou não, se ele tem poder de veto, coisas desse tipo. Tribunal de Contas, como é que se escolhe os conselheiros, o judiciário vai ter poder de controle de constitucionalidade ou não, até que qual a extensão desse poder de controle de constitucionalidade o judiciário vai ter. Então, tudo isso aí, para eles, é matéria constitucional, eles chamam de regras do jogo. E, na pesquisa deles, a gente descobre, não só na Constituição brasileira, mas em todas as do mundo, é o que mais tem numa Constituição. Se você contar os dispositivos constitucionais, que é essa metodologia que a gente criou, que divide o texto da Constituição em dispositivos. Então, a Constituição tem um artigo, aí tem parágrafos, alíneas, incisos, você divide tudo isso em dispositivos, cada dispositivo é um inciso, uma linha, e depois você classifica. Dentro de uma Constituição vai ter muito dispositivo de regras do jogo. É o que mais tem, não só na brasileira, em outras do mundo, todas as que a gente olhou também. Alguns dispositivos, inclusive, misturam características de uma coisa e outra. Em quarto, eles abraçam os direitos sociais, os direitos materiais. Né? Porque muita gente poderia criticar, isso que vocês criaram foi uma metodologia liberal, hoje em dia as constituições fazem mais. Não, a metodologia deles abarca também, que eles chamam de direitos materiais. Direito ao meio ambiente saudável, direito ao consumidor, direito à vida, direito à saúde, coisas que não tinham nas constituições liberais. Direito à vida tinha, mas direito à saúde não. O Estado não era obrigado a fornecer saúde para as pessoas antigamente. Previdência, direito de ser cuidado na sua idade mais idosa, mas não de descer ao detalhe. Quando desce ao detalhe, eles classificam como política pública. E aí tem o perfil da nossa Constituição, que eu vou procurar mostrar para vocês na aula que vem. Não, acho que nessa já tem, né? Porque tem as históricas, tem a de 88 também. Vamos olhar no texto deles aqui. Vou passar para a página que já vai... tá aqui a estrutura, né? Você tem a polity, que é o nível da Constituição, a politics, que é onde acontece o jogo político, a disputa eleitoral, e a policy, que são o resultado do jogo político que os governos que são eleitos implementam. Você é eleito para implementar política pública. Então, isso está no nível da policy. Daí, se a gente for olhar... Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu mexer aqui, peraí. Se a gente olhar, os critérios estão aqui, ó. Tudo que não se encaixa nesses 4 critérios, eles chamam de política pública. Ou, se encaixa em um desses critérios, mas desce ao nível da generalidade da controvérsia. Aí também eles chamam de política pública.
Aí, enfim, eu não vou entrar em muitos detalhes, eu vou pegar só a parte das constituições históricas. Ó, a Constituição brasileira aqui. A nossa Constituição tem 245 artigos que se desdobram em 1.627 dispositivos, mais as ADCTs. A ADCTs, a nossa Constituição é tão esquisita que os caras inventaram uma parte só para coisas transitórias, onde eles botaram também muito detalhe. Só que a gente já sabe que o transitório virou permanente, tá? Esse negócio de atos de disposições transitórias é peronomútil. Tem muita coisa ali que foi renovado de tempos em tempos por emenda constitucional e continua em vigência. Né? Tem um artigo específico famoso, que é o da irrigação no Nordeste, que fala assim, o governo tomará medidas para colocar água no Nordeste. Eu não lembro exatamente qual é o dispositivo. Que era para funcionar só até 1992, 1993. Era para ficar em vigência só por 5, 6 anos. E hoje, até isso, e é emendado direto para prorrogar. Então, até hoje esse negócio está funcionando. Tem um dispositivo que fala assim, a escola Pedro II, no Rio de Janeiro, ficará na esfera federal. Tem um dispositivo na nossa Constituição só para federalizar uma escolinha lá no Rio de Janeiro. Então, vocês veem o nível da coisa. São 1.627 dispositivos, mais os ADCTs, isso dá um total de 1.855 dispositivos. Vamos ver quantas emendas tem, que eu fiquei de olhar para vocês e não olhei. Emendas. Quatro. 110. Até eu achei que era menos, mas não, tá em 110. A última desse mês de julho. Aprovada, foi promulgada dia 13. Acrescenta o artigo 18A. Olha, as ADCTs, aquilo que eu falei para vocês. Que é um negócio que era para ser transitório. Se der transitório, por que você está botando coisa lá dentro? Não era só para ser uma coisa de transição do regime militar para a democracia? Por que ainda está usando? É porque, né, da feita que você criou aquilo ali, é sobre os atos administrativos praticados no estado do Tocantins. Negócio super específico. Tem emendas que são enormes, por exemplo, essas que mexem com tributação e orçamento, divisão de recursos entre os entes federativos, elas costumam ser muito grandes, ou que mexem com o Poder Judiciário, tá? A emenda 45 de 2003 é enorme também. Tem umas que são pequenininhas, ou que fazem reforma na Previdência. Reforma na Previdência também, e está cada vez mais detalhado. Todas sobre questões tributárias, ICMS, também ADCTs. Estão mexendo aqui, ó. E as emendas, a gente tem essa pesquisa, são sempre para aumentar. É muito, muito raro uma emenda que revoga alguma coisa. Uma das primeiras revogações, que é uma coisa engraçada também de estar na Constituição, a nossa Constituição previa a taxa de juros que deveria ser praticada pelo Banco Central. Estava escrito lá, o Brasil só cobrará até 12% de juros. Aí, quando o governo Fernando Henrique assumiu e quis fazer uma reforma, né, para a estabilização da economia, do plano real, eles sabem que não pode ter uma âncora de juros específicas, imagina? Senão você não consegue ter política monetária. E aí eles tiraram da Constituição. É uma das poucas emendas que revogou alguma coisa na nossa Constituição. A maioria aumenta. E aumenta, assim, em dispositivos a gente tem esse cálculo. Não é só que a emenda fala que vai adicionar alguma coisa. Não, ela aumenta. Tem emenda modificativa que só pega o que está lá e mexe nas palavras, mas a maioria é aditiva. Coloca mais coisa na Constituição. Porque todo governo que entra tem que mexer na Constituição. Já que ele vai mexer na Constituição, ele coloca alguma coisinha que ele gosta mais lá. Tudo política pública, tá? Aí estão aqui, olha, as emendas. Desculpa, todas elas, né? Eu estou continuando com essa pesquisa agora, estou vendo qual é o impacto disso no judiciário. O Rogério soltou um texto recente sobre judiciário. Soltou recente que eu digo assim, mês passado, mês retrasado. Talvez a gente vá ver ele quando a gente for falar de judiciário. Voltando para o texto, vamos ver as constituições históricas no Brasil, que é o que interessa para a aula de hoje, porque a ideia é a gente comparar a nossa Constituição com as anteriores. A gente vê a nossa história constitucional. E esse texto é ótimo, porque ele faz essa comparação de maneira bem ampla. Aqui alguns dados de outras constituições, que eu que levantei até, sobre a Constituição do México. Tá aqui. Estão aqui todas. Falta a da Índia. A da Índia ela tem mais ou menos o mesmo número que a do México. Então, percebam que a Constituição de 88, ela tem, olha o tanto de política pública.
quase 500 dispositivos só de política pública, o que corresponde a 30% do texto da nossa Constituição. Se a gente olhar para a Constituição do México, da Venezuela, tudo é menor, olha. A do México, que é a segunda, cai pela metade o número de política pública. Todas as constituições estão em vigência até hoje, tá? A da Índia também é nessa ordem, é 15% de política pública na Constituição da Índia, que é uma Constituição enorme também, tá? Ela é do tamanho da brasileira, maior um pouco. Mas a Índia é um país, né, do tamanho que com mais de 1 bilhão de pessoas, com muitos estados. Então é um país super complexo. Mesmo assim, ela é uma Constituição mais ou menos do tamanho da nossa. Ela não é maior. E em termos de política pública, ela é 1/5 da nossa Constituição. Se não me engano, a Constituição original da Índia tem 97 dispositivos de política pública só. A nossa tem 500. Então é um negócio absurdo aqui mesmo a comparação. Eles trabalham essa comparação no texto, né? Aí, isso aqui é o dado mais interessante que eles têm também nesse texto, que compara a nossa Constituição com as anteriores. Nós tivemos 6 constituições até hoje, e a 24, a Constituição do Império, a republicana. Aí aqui começa essa coisa do Estado na economia, da entrada do Estado na regulação da sociedade, tá? Em todos os países, no mundo inteiro, isso aqui. Então, todas as constituições do mundo passaram a aumentar de tamanho depois da década de 20. A primeira Constituição a incorporar direitos sociais é a Constituição Mexicana, de 1917, por incrível que pareça. Muita gente fala que é a Constituição de Weimar, de 1919. Inclusive, uma das críticas do Carl Schmitt à Constituição de Weimar é que ela tinha muita coisa que não deveria estar na Constituição, que é direitos sociais. Que eles não viam com bons olhos, os liberais. Eles achavam que direito social era coisa de política pública e não podia estar. Mas a gente pode colocar direitos sociais na Constituição, desde que não sejam muito específicos. Você já tem na Constituição de Weimar direitos sociais, que demandam uma ação positiva do Estado, né? O Estado tem que tem que redistribuir renda, tem que cuidar do meio ambiente, né? Enquanto que os direitos liberais clássicos, em geral, são da defesa do cidadão contra o Estado. Então, são obrigações negativas do Estado. O Estado não pode fazer. Os direitos sociais, muitas vezes, implicam em deveres positivos do Estado, ou seja, o Estado está obrigado a fazer essas coisas. Né? Por isso que o pessoal dos direitos humanos se irrita muito com o governo, porque o governo não faz o que a Constituição manda, pelo menos na leitura deles. Né? Não faz muito pouco, deveria ir além, deveria promover mais redistribuição de renda, mais redução das desigualdades, e isso tudo demanda a política pública, né? Mas a Constituição ela não manda qual política pública vai ser, mas ela está lá que tem que ser feita. Então, a partir de 34, a gente começa a ver o aumento do tamanho das constituições. Elas quase dobram de tamanho aqui, ó. Se dá para vocês verem, isso aqui tudinho é a Constituição. Essa parte rasurada vai ser política pública. Então, dentro dessa coisa de aumento do papel do Estado, alguma coisa de detalhe vai começar a aparecer. Mas não é tanto assim ainda. A Constituição de 34 tem 119 políticas públicas, dispositivos de política pública. A de 37 é a polaca, é a Constituição autoritária do Getúlio Vargas, que foi aquela que foi outorgada, que a gente chama. Né? Tem as Constituições promulgadas, que são aquelas feitas através de um processo democrático, e tem as outorgadas, que são feitas através de ordem de uma pessoa só, de um grupo só de pessoas. Né? A Constituição do Império foi feita pelo Dom Pedro. O Dom Pedro, o Conselho de Estado dele que escreveu. Aliás, em termos de longevidade, a nossa Constituição é mais longeva até hoje. Tá? A Constituição do Império durou 80 anos. Então, ela até hoje foi a que mais durou. Vamos ver como é que a nossa vai se sair aqui. Por enquanto, está rolando. Tem a de 91, que é a República Velha, onde a gente tem o sistema das oligarquias, né? Só 0,9% da população participava do sistema aqui. A Constituição era liberal, mas na prática não tinha democracia, tá? Porque as eleições eram fraudadas, era tudo controlado. Então a gente tem, sem contar nas restrições ao voto. Os historiadores têm essa medida, cerca de 0,9% da população votava nas eleições nesse período. 0,9%, nem 1%. Mais gente votava no Império do que na Primeira República. No Império chegava a 3%, 4% da população participando da política. Você tem restrições
do tipo voto censitário, que nesse período, tanto num quanto no outro. Só que na República Velha essa restrição é mais presa. Dificulta-se o voto, né? Seja por regras formais, seja por dificuldades práticas mesmo, de não deixar as pessoas entrarem para votar. Você tem uns historiadores que fazem uma pesquisa muito legal, olhando as atas de eleições do período, que eles mostram tiroteio. Os caras chegando com o pau de arara para votar e o outro coronel recebendo na bala o pau de arara. E nessa época, o delegado de polícia, o prefeito, era tudo controlado por nomeação. Tem um livro ótimo que fala isso, que é Os Barões da Federação, do Fernando Abrúcio, que mostra um pouco esse período. Que os barões são os governadores, o sistema todo era baseado nos governadores. Tinha o Congresso Nacional, mas o processo todo era controlado pelos estados da federação, e quando tinha a política do café com leite, onde você elegia sempre um presidente de Minas, outro de São Paulo, tinha uma alternância do poder entre Minas e São Paulo, que era tudo acordado já. A de 34 foi promulgada, tá? O Getúlio já tinha dado o golpe, mas foi convocada uma Assembleia Constituinte democrática. Foi a nossa primeira experiência de democracia em massa, em 34. Foi a primeira eleição onde você tem participação de 30% da população. Ainda não é todo mundo, mas de 0,9% para 30% é muita coisa. Aqui, se não me engano, as mulheres já votaram. O direito ao voto feminino foi instituído pelo Getúlio. O Getúlio foi uma coisa muito interessante de ver. Ele, até o golpe dele, você tinha um sistema de eleições que era controlado pelos partidos. Então, os partidos fraudavam de tudo quanto a gente vocês podem imaginar a eleição. É um pouquinho o que acontece nos Estados Unidos hoje, tá? Eu digo sempre que os Estados Unidos estão na República Velha ainda, porque lá quem organiza as eleições são os partidos e eles controlam muitas coisas do processo eleitoral. Não tem fraude como tinha nessa época, mas eles podem interferir no resultado eleitoral de várias maneiras que não impliquem fraude. Por exemplo, dificultando o processo de eleição, processo de voto, dificultando que as pessoas votem em alguns bairros e facilitando em outros. Né? Você tem lugares que, para você votar nos Estados Unidos, você gasta 3 horas numa fila. A pessoa desiste, né? Porque ela tem 3 empregos, e geralmente é negro e pobre, tá? Então, e os republicanos sabem disso, então eles dificultam o voto naquelas regiões. Bota só uma urna para muita gente, sabe? Então, sempre um cabo de guerra dos dois lados. Alguns querendo ajudar. Não são só os republicanos, os democratas fazem algumas coisas também, tá, gente? Mas não do jeito que está agora. Os republicanos estão uma coisa horrorosa. Eles invalidam cédulas, invalidam votos. O Bush só se elegeu em 2002 porque teve muito voto democrata que foi anulado na Flórida. Essa coisa toda do voto de papel, gente, papel não é uma coisa infalível, não, tá? Aliás, muito mais infalível é um computador. Mas eles têm uma série de restrições. Restrição a você se registrar para votar. Aqui no Brasil, todo mundo está registrado para votar automaticamente depois dos 18 anos. Inclusive, se você não tiver, você vai ter problema. Né? Todo mundo tem um título de eleitor, de eleitoral que organiza e tal. Lá, não. Então, tem vários momentos de um processo eleitoral, tanto antes da eleição, quanto durante a eleição, quanto depois da eleição, onde você pode interferir no resultado. E aqui na República Velha, isso era feito o tempo todo. Tá? 34 é a primeira experiência realmente democrática. E é o Getúlio que cria a justiça eleitoral, que tira das mãos dos políticos, tira das mãos das elites locais o processo eleitoral. Isso torna a eleição um negócio isento. Né? No Brasil, de fato, as eleições são livres e rápidas e fáceis. Você vota em 5 minutos, é um negócio absurdamente fácil. O resultado, as urnas fecham 6 horas da tarde, 8h30 da noite você sabe o resultado da eleição. Né? Tudo isso não é a urna eletrônica. Tudo isso é a justiça eleitoral. Né? Eu participei de uma palestra um tempo atrás com o juiz do juiz federal aqui, juiz do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral, e a gente era para discutir a urna eletrônica. O Capi estava lá. O Capi é um dos que defende o voto impresso, que é um negócio de louco para mim. Não tem porquê. Quer fazer? Tem até problemas, né? As propostas de voto impresso, algumas delas não permitem a pessoa levar o recibo para casa, porque senão você viola o sigilo do voto. Depois o coronel ou o líder da milícia pode mandar para ele: eu quero ver em quem você votou. Se você não tiver votado em quem
eu mandei, você não vai receber o benefício e tal. Então não pode levar de forma alguma, né? Mas tem algumas propostas que picotam o papel depois que sai o papel na urna. Só que mesmo assim, sabe, o cara pode tirar uma foto com o celular ali. Não pode ver se esse voto de jeito nenhum confirmado. Quando o cara vai votar, ele pode tirar foto da tela? Pode, mas a tela não mostra em quem ele votou, a tela mostra o candidato. Então ele pode digitar lá 13 para o PT e depois tirar a foto, aí depois apagar, corrigir e botar em quem ele quer de verdade, entendeu? Então essa história é coisa de louco. Mas enfim, aí eu fui no debate e era para discutir tudo a urna eletrônica. Eu lembro que quando eu comecei minha fala, a primeira coisa que eu disse, gente, a tecnologia de ponta que o Brasil tem não é a urna eletrônica, é o juiz eleitoral, né? Porque todo o nosso sistema é feito de uma forma isenta. Os mesários não são políticos. Nos Estados Unidos são gente que trabalha nos partidos, que trabalha nas mesas de apuração de voto, tá? Quem recebe lá o eleitor para votar, tudo é tudo gente que trabalha nos partidos. Aqui os partidos acompanham, mas não são eles que fazem as eleições. Eles têm fiscais, se eles quiserem olhar, mas eles não realizam. Quem realiza as eleições? A Justiça Eleitoral e a gente, que são os mesários convocados, malditos, que eu já fui mesário 4 vezes, é um inferno, né? Mas a gente não está ali para ajudar político nenhum, a gente está ali para fazer o serviço que mandaram a gente fazer. E quem apura os votos, quem contabiliza, quem outorga o resultado eleitoral, que diz quem venceu as eleições, né, que diploma o candidato, a gente chama o candidato diplomado, é a Justiça Eleitoral. Lá não. Por isso que invadiram o Capitólio dia 6 de janeiro. Lá, quem outorga as eleições, quem chancela o resultado eleitoral é o próprio Legislativo. Então, era naquele dia que estavam se contando os votos para a eleição de presidente na Câmara. Percebem que os votos estavam sendo contados no Congresso Nacional. Aqui os votos são contados na Justiça Eleitoral. Então, os caras, foi por isso que eles foram naquele dia invadir o Capitólio. Porque, em tese, se o Legislativo quisesse, ele podia ter dado a eleição para o Trump ali. Mas todo mundo já votou, já tudo contabilizado. Mas vale na hora que você bate o martelo. E a hora de bater o martelo, e quem bate esse martelo, quem tem autoridade para dizer quem venceu a eleição, é o Legislativo lá. Aqui, não. Então, isso faz muita, muita diferença. Todas as democracias do mundo passaram por um período... Algumas ainda passam, como os Estados Unidos, difícil nesse ponto, porque aí os políticos manipulam as eleições. É botar a raposa para cuidar das ovelhas, se você botar os políticos para fazer eleição. Eles têm esse problema lá ainda, muito menor do que era aqui na República Velha, mas ainda é um problema. No México, o México passou por esse problema até 94. Aí, em 94, eles criaram o que eles chamam de Instituto Federal Eleitoral, se não me engano, que é um órgão federal totalmente separado do governo, isento, parecido com a nossa justiça eleitoral, só que não é o judiciário. Apesar de que o judiciário também participa das eleições lá, mas não é ele que faz as eleições. Ele adjudica, né? Se tiver algum problema, a última esfera decisória é o judiciário. Mas é esse instituto que realiza. E esse instituto, ele é completamente separado dos partidos. É a burocracia do Estado que faz as eleições. Então, lá está resolvido esse problema. Apesar de que quem perde a eleição gosta de se aproveitar da história mexicana de fraude eleitoral, que é de 17... Não, que sempre teve, né? Até 94, mas nesse marco constitucional atual, de 17 até 88, 94, as eleições eram todas fraudadas para dar o poder para o Partido da Revolução Institucional, o PRI, o partido que teve no governo lá. E aí todos os deputados estaduais eram do PRI, todos os senadores eram do PRI, todos os governadores eram do PRI, o presidente era do PRI, era tudo do mesmo partido lá. Porque era tudo fraudado para essa galera sempre ganhar a eleição. A partir de 94 deixou de ser assim. As eleições são regulares no México, os votos são contados e tudo. Tem várias coisinhas que você pode fazer para mexer nisso. Em 34, a gente tem a nossa primeira experiência que de fato foi isenta, mas o Getúlio fez isso não porque ele é bonzinho. Ele fez isso porque ele queria quebrar o poder das oligarquias locais. A Revolução de 30 foi uma revolução para acabar com o poder das oligarquias locais e criar um poder central. Né? Reforçar o papel do Estado na União, centralizar o poder. O Getúlio ele acabou com os estados. Foi o único período da nossa história onde a gente tinha um país unitário. Queimaram as bandeiras dos estados em praça pública no Rio de Janeiro, em 30. Tá? Então foi uma eleição para destruir com as oligarquias locais. E uma das formas de destruir com as oligarquias locais é tirar as eleições da mão delas. E quem faz agora é a Justiça Eleitoral.
Então, o Getúlio que faz isso, tá? E aí, em 34, a gente tem a primeira experiência eleitoral, democrática, as mulheres votam, né? Outra maneira de você quebrar o poder das oligarquias é ampliar o voto, né? Porque só quem ia votar antes era um grupo reduzido de pessoas que eram controladas pelo coronel, que levava no cabresto a pessoa para ir votar. O voto não era secreto, então não era mesmo secreto. As pessoas chegavam com uma cédula pronta, que quem dava era o coronel para elas. Então, uma série de formas de burlar a eleição nessa época. E o Getúlio quebra com tudo isso daí, né? E é muito interessante essa história, tá? Mas vamos voltar aqui para o texto da Constituição. Então, a gente tem um aumento no papel do Estado e você tem um processo democrático. Em 37, o Getúlio não está contente com esse resultado aqui, ele dá o golpe dentro do golpe e inaugura o período chamado período do Estado Novo, que é quando ele manda sozinho. É um regime, é uma ditadura extremamente centralizada na pessoa do Getúlio, né? É extremamente personalista. É o momento da luta dos direitos trabalhistas também. As constituições não regulavam o direito ao trabalho, passaram a regular. A Constituição mexicana é a primeira Constituição do mundo a ter direitos sociais, eu falei para vocês. E esses direitos sociais são justamente os direitos trabalhistas. São os primeiros direitos sociais que aparecem. Dentro dessa lógica, desse marco marxista, né, da luta entre comunismo, socialismo e capitalismo. Os direitos ao trabalho ganham muita proeminência e vão aparecer nas constituições nesse período. Aí, termina o Estado Novo, você tem um regime democrático de volta em 46. Percebe o número de políticas públicas aqui mudando. Olha, você tem um pouquinho na primeira, um pouquinho na segunda, chega num momento democrático, essa coisa aumenta muito, depois cai de novo, porque é uma Constituição autoritária, né? E depois você tem um leve aumento na Constituição de 46, que é a primeira experiência democrática mesmo no Brasil. Essa Constituição foi feita democraticamente, mas essa experiência, né, o Getúlio era quem nomeava os interventores nos estados, tinha muita coisa aqui que quem fazia era o Getúlio ainda. Aqui não, aqui é realmente uma experiência democrática. Aí não dá certo o regime, entre parafuso, tem vários trabalhos sobre o assunto, vocês vão estudar isso em Teoria Política Brasileira, por que o regime de 46 falhou, aonde que deu problema, mas essencialmente nossa Constituição de 46, ela dividia muito o poder. Lembra que a gente falou daquela coisa que os federalistas americanos inventaram, de dividir o poder e criar os checks and balances? A Constituição de 46, ela divide o poder, mas não cria muitos checks and balances, o poder fica dividido. Então, os presidentes eram eleitos para aprovar suas agendas, mas eles não conseguiam maioria no Congresso e eles não tinham instrumentos para induzir a formação de maioria no Congresso, como o de hoje tem, que é pedido de urgência, medida provisória, tem uma série de poderes que o presidencialismo de coalizão tem, que são oriundos da ditadura, que foram criados na ditadura de 67. Mas, de um jeito ou de outro, a ditadura de 67 produziu governabilidade. O regime de 45 não tinha governabilidade, não se conseguia fazer nada, né? Nem para a direita nem para a esquerda. Então, os dois tentaram dar o golpe. Quem ganhou foi a direita, como sempre. A esquerda adora dizer que vai fazer a revolução socialista, na hora que ela tenta dar o golpe, a direita dá primeiro e manda todo mundo para casa. Bota os tanques na rua e manda todo mundo para casa. Então, a 67 está aqui. A gente já vai olhar umas comparações aqui, o texto do Cláudio e do Rogério fazem essas comparações, que eu acho muito interessante. E aí, só para a gente terminar, né, o ciclo, e aí a gente tem de 88, que é esse monstrengo aqui, ó. Pula de 1.000 dispositivos para 1.600. É um salto muito grande, fica bom de ver nesse gráfico aqui. E a maioria é política pública. Olha o tanto de política pública aqui nessa parte rasurada. A gente tem alguma coisa que aconteceu aqui em 88 que é estranha, que não é normal, tá? Só voltando um pouquinho, eles comentam no texto esses momentos todos. Sugiro muito a leitura de quem ainda não leu. A de 67, bom, enfim, eles têm uma metodologia para tentar explicar um pouco, mas que vai ser mais envolvida nas próximas aulas com o meu trabalho, tá? De que constituições que foram outorgadas tendem a ser menores do que constituições que foram promulgadas. Se a gente compara 34 com 37, isso é muito claro, depois com 46. A de 67 é um bicho curioso, porque ela também é uma constituição outorgada pelos militares, né, foi imposta pela ditadura, mas ela é bem maiorzinha que a de 37, né? E não tem tanta diferença assim no período. A grande diferença é que o regime do Getúlio ele não era um regime muito institucionalizado. Ele era um regime muito centrado na figura do Getúlio.
Então, ele não se preocupou a fazer uma Constituição que detalhasse muitos poderes, porque ele queria ter todos os poderes, então ele não queria botar isso muito na Constituição. O regime militar, não. O regime militar, ele é um regime, como se diz a palavra, militar. Então, não é uma pessoa, é um grupo de pessoas, é uma instituição que está no poder. Né? São as Forças Armadas. E aí, cria-se a necessidade de regular um pouco isso, porque as Forças Armadas, né, têm conflitos internos da Marinha com a Aeronáutica, essas coisas todas são complicadas. Então, você precisa botar algumas regras na Constituição para justamente tirar a pressão de dentro das Forças Armadas. Porque constituições fazem isso muito bem, né? Quando você coloca no texto, não tem como interpretar, você reduz a capacidade de interpretação. Né? Você pode dizer, não, tá aqui, como é que a gente vai fazer? As eleições vão ser assim, quem nomeia o interventor nos estados é essa pessoa. Como é que se faz intervenção federal? Tá lá na Constituição. Aqui no Getúlio, não. Se ele quisesse fazer intervenção federal nos estados, ele pegava e ia. Não precisava estar no texto da Constituição. Os militares eles têm uma necessidade de regular mais a ordem política. O grande exemplo disso, a gente vai estudar mais para frente, que eu gosto de mencionar, é a ação direta de inconstitucionalidade, que é criada aqui na figura do Procurador-Geral da República. Essa ação direta de inconstitucionalidade é contra a lei estadual para fazer uma intervenção federal no Estado. Está tudo muito bem reguladinho lá. Em 37 não tem necessidade disso, porque é o Getúlio que manda, tá? E aí, em 88, tem o monstrengo, que a gente estuda hoje em dia. O texto mostra bem essas variações, essas diferenças, faz várias comparações bacanas. Então, eu realmente sugiro que vocês leiam. A explicação que é dada aqui, que eu dou na minha dissertação de mestrado de um jeito mais organizado, mais explicado do que está aqui, tem a ver um pouco com o cálculo dos políticos no momento da Assembleia Constituinte. Se você está na Assembleia Constituinte, você é político, você é partido, você é líder, está na Assembleia Constituinte, e você sabe que vai estar no poder quando a Assembleia Constituinte acabar, sabe que você vai ser eleito, sabe que o teu partido que vai mandar, você não tende a fazer uma Constituição muito detalhada, porque você quer ter margem de manobra para fazer o que você quiser quando você estiver no governo. Lembre-se, constituições restringem, e o político não quer ser restrito. Então, momentos de constituições outorgadas, como a de 24, a de 37 e a de 67, tendem a produzir constituições mais enxutas. Já momentos de negociação, de transições acordadas, onde você tem um amplo processo democrático, os políticos eles têm medo do que vai acontecer no dia seguinte. Eles não sabem se eles vão estar no poder. Então, eles tendem a colocar as suas preferências de política pública no próprio texto da Constituição. E eles tendem a deixar a Constituição aberta para a interpretação judicial mais também. Porque, né, se eles perderem na arena legislativa, eles podem recorrer à arena judicial. Um sistema de controle de constitucionalidade mais restrito impede isso. Um sistema de controle de constitucionalidade mais aberto facilita você reverter a decisão do legislativo no judiciário. Então, momentos mais democráticos tendem a produzir constituições maiores mesmo. Mas não desse jeito. Esse jeito aqui está demais. A gente vai ver por que na aula de Constituinte. Eu vou falar mais sobre o controle de constitucionalidade para vocês, mais para frente. Estou esperando chegar o livro que eu encomendei. Deixa eu até olhar aqui o que está acontecendo com isso dos Correios. Correios. Agora que eu falei, eu lembrei. Ainda não chegou em Macapá o livro. Tá para chegar essa semana. Espero que chegue. E aí eu vou escanear que fala de controle de constitucionalidade. Então, são essas coisas que geram. Mas não necessariamente outorgadas versus promulgadas. Existem processos de Assembleias Constituintes que são mais ou menos plurais. E não só plurais, mas onde você tem um grupo que sabe que vai ganhar as eleições seguintes. Mesmo sendo democrático, ele está com tanta popularidade, ele está com tanto assim, apoio popular, que ele sabe que ele vai estar no poder. Então, eles tendem a fazer constituições mais enxutas ou, pelo menos, menos detalhadas. Essa é a teoria que eu desenvolvi no meu mestrado. A Assembleia Constituinte da Índia, você tinha um processo totalmente controlado pelo chamado Partido do Congresso, que é o partido do Gandhi, do Nehru, que estavam saindo da vitória de uma guerra de libertação nacional. Os caras venceram a guerra contra a Inglaterra, para deixar de ser colônia e virar um país. Então, os caras estavam com a bola toda na Assembleia Constituinte.
Daí eles não fizeram uma Constituição enxuta e com poucos direitos, mas eles fizeram uma Constituição sem detalhe. Então, a Constituição da Índia, ela é grande, porque precisa ser, mas ela não tem esse nível de detalhamento. Porque os caras têm liberdade para fazer o que eles quisessem depois. De tamanho e detalhe. Né? Mas tem algumas coisas a mais que a gente vai ver na nossa aula de Assembleia Constituinte. Tá? Como eu falo, de novo, passei de 1 hora, mas tudo bem. Tá? E aí, se tiver algum comentário, perguntas para fazer do texto? Tá bom. Tem o exercício de hoje já. Perdão que eu estou meio baqueado, queria até falar mais dos direitos, né, desse período, mas está bem descrito no trabalho deles, tá? Tem essa evolução, como eu falei para vocês, principal que tem que ter em mente, que as constituições liberais não tinham direitos sociais, tinham poucos, né? Acho que não tinha nenhum na Constituição do Império, nem da Primeira República. Alguns países tinham um direito ou outro. Eu vi a Constituição Argentina de 1853, tem o direito à educação lá. É a primeira que eu vejo, direito à educação básica só. Né, como direito público. Depois desaparece. Em 1860, eles tiram esse direito da Constituição da Argentina. Mas chegou a aparecer. Aí, a partir da década de 20, né, mais precisamente a Constituição mexicana em 17, a Constituição de Weimar em 19, que é a alemã, a Constituição de Weimar que eu falo é a Constituição da Alemanha, de 1919. Eles incluem direitos sociais, incluem vários direitos trabalhistas. Então, começam a aparecer essas coisas. E a evolução dos direitos, né? O direito ele gosta de mostrar de uma maneira evolutiva, como se fosse tudo bonitinho. Mas tem idas e vindas. Mas tem algumas coisas que ficam, né? Que é o sufrágio universal. O sufrágio universal é uma coisa que, quando começa, só tende a aumentar. Até chegar como a gente está hoje, que todo mundo vota, menos as crianças. Algumas restrições de votos que perduraram após o regime do Getúlio era a restrição ao voto do analfabeto, que, na prática, restringia o Brasil. Só acho que 30% da população brasileira sabia ler e escrever, então o resto tudo não podia votar. Isso cai em 88, né, esse negócio de proibir o voto do analfabeto. Todo mundo pode votar. Aí isso acaba. E mais que isso, né, hoje em dia, isso é um dos méritos do regime de 88, as pessoas têm acesso à educação básica. Agora todo mundo tem. A geração dos nossos pais, ainda muita gente não ia para a escola. Hoje, 90% a 100% das crianças vão para a escola. Na educação básica. Educação no ensino médio, a coisa começa a complicar, porque tem muita evasão escolar, gente que cai na criminalidade, crianças que vão para o crime e tudo, ainda na adolescência, então dá evasão escolar. Mas o ensino fundamental está garantido para todo mundo. As pessoas realmente vão para a escola no Brasil hoje em dia. Até 88 não era assim, não, tá? A gente tem que ter essa noção, porque a gente acha que as coisas estão ruins, que nada presta, nada funciona. Tem vitórias aí muito, muito importantes nesse período. Reforma agrária, redistribuição de renda, tem muita coisa que aconteceu. Ainda não é que o buraco é muito grande. A gente passou 300 anos no regime escravista, assim, o buraco que essas coisas criam é imenso. Até você conseguir resolver, são gerações e gerações de pessoas trabalhando para melhorar a vida da população, né, para redistribuir melhor a renda. A gente tem um país super desigual, mais do que pobre, ele é desigual. Né, e é isso que fode as coisas, sabe? Porque tem muita renda concentrada na mão de pouca gente, e não é essa classe média que tem medo de confiscar o Honda Civic que o cara parcelou em 45 vezes, não. Não é isso, é redistribuir renda de quem tem milhões no Brasil. É gente que realmente tem mansões e tal, e não... enquanto que gente que não tem nada, passa fome, vende o almoço para comprar a janta, esse tipo de coisa. E a nossa Constituição, ela tem esse mérito de 88, de forçar essa redistribuição de renda, mas ela tem esse problema de colocar muito detalhe lá, e isso cria dificuldade para a governabilidade, porque tudo que você precisa fazer, você tem que mexer na Constituição. Mesmo o Lula, com todo o apoio popular que ele teve, só conseguiu eleger cerca de 18% na Câmara dos Deputados. E você precisa de 63% para emendar a Constituição. Então ele tem que fazer aliança com esse povo do Centrão, que sempre está aí, e que agora o Bolsonaro está tendo que fazer também para não ser empichado. Só que o Bolsonaro entregou tudo. E agora, vamos ver o tanto de dinheiro que vai sumir aí. Enfim, essa galera que sempre está no meio, né, que faz essa intermediação. Isso é o custo político do presidencialismo de coalizão, que é reforçado pelo nosso marco constitucional, que é muito grande, muito extenso e muito detalhado. Tá bom?
Aí já tem o exercício, a aula que vem eu vou botar um texto, ou vai ser sobre constituinte, ou se o livro chegar até amanhã, eu ponho sobre controle de constitucionalidade. A gente vai ver o judiciário agora, que é importantíssimo. O papel do judiciário nesse negócio aí é gigante. Se a gente vê o número de ações na justiça, pedindo coisa, pedindo comida, pedindo hospital, pedindo uma série de direitos que antes não estava na Constituição e passou a estar. E não só passou a estar, mas passou a ter um judiciário capaz de atuar politicamente para obrigar o poder ao governo a fazer esses direitos, a implementar esses direitos. Então, criou-se um ator político fortíssimo no sistema democrático, que é o Poder Judiciário, a gente vai ver como. Então, até semana que vem, senhores. Vou botar daqui a pouquinho o vídeo da aula de hoje também. Bom trabalho aí com o exercício. Tentem fazer agora, que tá fresca a matéria, tá cedo ainda, vocês já matam, entrega. E cuidado com os que estão atrasados. Depois da última aula, bau. Beijo. Boa tarde, professor. Tchau, Ana. Boa tarde, professor. Obrigado. Professor. Tchau, João. Tchau, Emanuele.